Olá, gente! Então, hein? Nando Moura agora resolveu também criticar Javier Milei, né? Nando Moura fez um texto aqui, né? Criticando o Javier Milei, né? E seus apoiadores, né? Olha só o que o Nando Moura disse na sua conta no Twitter, né? Esse merda da Argentina é a repetição do bolsonarismo para um povo medíocre que não sabe pensar. Liberalismo e conservadorismo de garganta para a massa ignara, né? Esse é o texto, né, do Nando Moura, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, que o Nando Moura ele ia uma hora criticar o Javier Milei, porque o Javier Milei é anarcocapitalista. E o Nando Moura, historicamente, sempre teve tretas com os anarcocapitalistas, né? Foi assim com o Daniel Fraga, que nunca deu bola para o Nando Moura, isso deixou o Nando Moura muito puto, né? Inclusive, o Daniel Fraga, ele deu o maior conselho econômico, maior conselho econômico da história, compre Bitcoin lá em 2013, 2014 e não cobrou um centavo. O Nando Moura fez um curso de bosta, né, chamado lá Mestres do Capitalismo, e ainda cobrou uma quantia enorme, e depois veio a pandemia em 2020, mandou fechar tudo, né? Não, tem que fechar tudo mesmo, economia a gente vê depois. Um bando de idiotas que compraram o curso desse cara aqui, né? Nesse Nando Moura, nesse anão do Embu, né? Aí depois aconteceu, as pessoas só perderam dinheiro. Lá atrás o Daniel Fraga, que o Nando Moura falava que era o garçom de cabaré, né? Chamou o cara de garçom, né? Hoje em dia o Daniel Fraga tá milionário, né? Pelo que pegaram aí das contas do Daniel Fraga, o cara tem mais de 100 milhões de reais, né? Porque ele tinha muito Bitcoin acumulado mesmo lá atrás. E ele deu conselho para todo mundo, fora, comprem Bitcoin, é o melhor investimento que vocês vão fazer. E não cobrou um centavo. Não cobrou um centavo. O Nando Moura fez um curso todo lá falando de como você investir, como você ganhar dinheiro, como você ficar rico. Cobrou um monte de dinheiro, chegou a pandemia, fica em casa, economia a gente vê depois, vocês vão ficar pobres mesmo, é isso que se dane. O cara mais hipócrita da internet, né? O cara que só fez views criticando outras pessoas, né? Insultando outras pessoas, né? Falou mal do Daniel Fraga, falou mal do Rafael Haid, dos Ideias Radicais, tretou com o Paulo Cogos e depois fugiu do debate. Até hoje foge do debate contra o Paulo Cogos, é um covarde, né? Depois ainda falou, né, porque o Paulo Cogos disse que as vacinas obrigatórias é como um holocausto, né? E o Nando Moura falou que não, que tem que processar o Cogos por ter dito isso, sendo que o Cogos é judeu. Tipo, o Cogos é judeu, o Nando Moura é quem para falar de alguma coisa a respeito disso, né? Mas enfim, o Nando Moura ele é o tretador oficial, ele é o tretador mor. Ele treta com todo mundo e depois foge, diz que não tretou, ele farma views e faz isso sempre desde lá atrás. Infelizmente, com essas tretas ele acabou ganhando muito as views da direita, né? E hoje em dia ele manipula esses seus seguidores, ele consegue um monte de gado ali, né? Um monte de gado adestrado por ele e pelo MBL, né? Então você vê o texto aqui do Nando Moura e é evidente que ele ia falar mal do Javier Milei, né? Que ele ia falar mal do anarcocapitalismo. Ele não ia deixar isso para trás, né? É evidente que o Nando Moura ele tem um certo desprezo pelo anarcocapitalismo, né? Porque foi a grande ideologia que ele não consegue combater, ele não consegue argumentar contra, porque ele não é nem conservador. Nando Moura ele é neocon, né? Para início de conversa, ele também foi desmascarado pelo Paulo Cogos nesse sentido, né, lá em 2018, né, porque o Paulo Cogos falou a verdade sobre ele. O Nando Moura é neocon, ele nem conservador é. Ele vem de uma ideologia maluca dos Estados Unidos, que é o neoconservadorismo, que diz que os Estados Unidos têm que ser a polícia do mundo. Que diz que os Estados Unidos têm que bombardear o país para promover a paz e a democracia. Essa é a ideologia política desse cadáver putrefato. Né, ele fala tão bem dos Estados Unidos, não que os Estados Unidos tem que bombardear mesmo os países ali que não são democratas, mas aí o cara, quando a Rússia faz a mesma coisa, ele critica, né? É aquilo, né? Ele é o ataque a mísseis do amor, né? Literalmente isso, né? Quando é os Estados Unidos que faz, é bom, né? Então o Nando Moura, na verdade, ele é uma fraude, ele nem é conservador, ele é um neocon, nunca teve filhos, acho que, né, teve problemas lá também, mas enfim, um anão intelectual, ele só consegue combater. Ele só consegue debater contra praticamente idiotas, né? Porque ele não consegue debater
com gente com um pouco de inteligência, ele foge desses debates, né? Fugiu de tudo de todas as formas como ele poderia, ele fugiu do debate contra o Paulo Cogos, né? Inclusive, a treta dele com o Rafael Haidt foi tão grande que o Rafael Haidt ficou tão puto com ele, nos Ideias Radicais, que o Rafael Haidt falou, olha, não sei como ninguém processa esse Nando Moura. E o Rafael Haidt é um capa, hein? Ele é contra esses processos, hein? Mas ele fala que realmente, o pior de tudo do Nando Moura é que ele tem um exército de gados que ele manda esses caras direcionando para atacar certas pessoas. Ele faz isso mesmo, ele sempre fez isso. Desde a época lá atrás, ele sempre fez isso. Só que o cara ele tem conexões privilegiadas dentro da justiça, dentro do YouTube. E é por isso que mesmo com todo o conteúdo odioso que ele já fez, ele nunca caiu. Ele nunca caiu, teve que apagar uns vídeos lá atrás, mas ele nunca caiu. Quando teve gente que fazia conteúdo muito mais tranquilo que caía. Né? Ele realmente é o Felipe Neto da direita. Ele tem o passaporte para falar esse tipo para falar certos absurdos. Né? Você vê, ele nem chegou a falar o nome do Javier Milei. Ele falou esse merda da Argentina. Esse é o termo que ele usou para falar do cara. Então vocês percebam que o Nando Moura, ele é responsável por tudo que vem acontecendo no Brasil. Ele falou mal do Trump, falou um monte de merda em relação ao Trump, né? Criticou o Trump pra caramba. Não fala nada do Biden, né? O cara, enfim. Então hoje em dia o Nando Moura é isentão maior. Ele é um isentão. Ele não se posiciona e ele fala que tudo é a mesma coisa. Fala que não, que o Milei e o Massa é a mesma coisa. O Massa ele tá até sorteando carros. Vai sortear carros lá na Argentina para ganhar voto. Carro eletrodoméstico. O absurdo da compra de votos. O cara é tão incompetente, esse Sérgio Massa, que nem isso o cara consegue fazer direito. E não vai ganhar essas eleições, mesmo comprando os votos. Porque a pessoa pensa, olha, se a pessoa for esperta, ela pensa, olha, vou ganhar dinheiro aqui ganhando esse carro, depois eu sei que esse governo vai, mesmo se por um desastre ele vencer, ele vai cortar tudo, né? Vai aumentar os impostos, então pega o carro e depois vota no cara que é o contrário a ele. Isso que eu falo, né? A compra de votos, na verdade, não é uma certeza que o cara vai votar em você, né? Você pode até tentar comprar o voto, mas o cara vai votar no outro. Falar, você comprou meu voto, eu vou de raiva só votar no outro. Né? Porque, né, enfim. E esse é o grande problema. Ele fala da massa ignária, né? O Sérgio Massa é que é o idiota lá na Argentina, né? Mas vocês percebam que o Nando Moura, na minha opinião, ele votou no Lula em 2022. Ele não votou nulo, ele votou no Lula, né? E o pessoal fala, não, mas o Nando Moura, ele é contra políticos, não sei o quê. O cara apoiou o Kim Kataguiri. O cara apoiou o Kim Kataguiri e apoiou o Laranja do Mamãe Falei, que eu nem sei o nome do cara. O cara não foi eleito, ainda bem, né? O cara não foi eleito. O Laranja do Mamãe Falei não foi eleito. Ele apoiou esses dois caras para deputado. Parece que ele... Enfim, ele anulou, acho que todos os outros votos, né? Acho que votou no cara do Novo para governador e tal. Esse é o cara que foi desmascarado também pelo Nicolas Ferreira, né? Que o Nicolas Ferreira falou que, olha, o Nando Moura nunca apoiou tanto o Bolsonaro assim, não. Isso é mentira. O Nando Moura falou, olha, naquela época, em 2018 mesmo, o Nando Moura ficou na dúvida se ele votava ou no Bolsonaro ou no Amoedo. E o Nando Moura confirmou isso, falou, é verdade. E o Amoedo apoiou quem? Apoiou o Lula. Né? Esses caras aí que ficam falando que são de direita, esses são tudo enganação. Né? O próprio Renan Santos do MBL lá, enfim, ele fez um vídeo falando, tem muita diferença entre Bolsonaro e Javier Milei. Javier Milei tem várias, é formado em economia, um cara que, enfim, é da área já acadêmica, é um cara que caiu de paraquedas na política, ele não é um político tradicional como Bolsonaro era. Só você vê, o cara praticamente apareceu em 2020, né? Começou a ficar forte. E agora o cara é a opção, né? A opção alternativa. Ou você vota no partido do Macri, que fez porcaria nenhuma, ou você vota no partido do cara aí que destruiu a economia argentina atual, né? Então, enfim, você vai escolher quem? Ou esses dois ou o Milei. Então, realmente, não tem muita opção. E até o Renan Santos do MBL entendeu isso. Falou que, olha, não tem muita opção. Só que a gente sabe que esses caras do MBL, eles só estão aí pro umbigo deles. Eles só estão aí pro umbigo deles, só estão aí porque eles acreditam. Né?
E assim, esse Nando Moura, eu fico até hoje em dia eu fico pasmo mesmo, como ele consegue ter tantas views, porque olha o conteúdo que ele faz. É um conteúdo que ele fala um pouquinho do Lula e todo vídeo fala mal do Bolsonaro. Tipo, o Bolsonaro fez muitos erros mesmo. O cara não é mais presidente. O cara tá inelegível, não é? Não tá inelegível, né? E ele se esconde de fazer uma crítica ao STF, né? Principalmente isso, ele não faz críticas ao STF, né? Então é isso aí, né? Agora, as notícias boas, né? A notícia boa, né? Já que eu falei do Javier Milei, né? Vamos ver aqui, né? Algumas notícias, né, que eu tenho para dar em relação ao Javier Milei, né? Que parece que realmente alguns bilionários já estão começando a apoiar o Milei. Porque assim, bilionário não gosta muito desse tipo de coisa. Bilionário, ele quer um Estado forte para dar dinheiro pro cara, para dar dinheiro pros bilionários. Então você já tem algumas pessoas do âmbito econômico já começando a apoiar o Milei. Então assim, isso é muito importante. Tem uma outra notícia aqui que fala: Javier Milei não é Bolsonaro e nem Trump. É verdade, ele não é nenhum dos dois. Ele é um sujeito que a mídia está passando como cara de extrema direita, não sei o quê, mas ele é libertário, ele é anarcocapitalista, ele é a favor de cortar gastos. Isso não é nem populismo, né? Se você for pensar bem, isso é horrível, né? Porque quem que quer votar num cara que fala que vai dolarizar a economia, que vai cortar gastos, que vai diminuir o poder do Estado, né? Enfim, isso não é populismo, muito pelo contrário. Eu nunca entendo como que a mídia consegue vender um cara desse como populista. Ele não é um populista. Ele é um cara que é a favor do quê? De Estado pequeno, Estado até, na verdade ele é anarquista, mas filosoficamente falando ele é anarquista, mas o que é possível fazer ele fala, olha, é mais possível o minarquismo no Estado mínimo, né? Mas enfim, é evidente que aí você tem já a pessoa cresce apoio a Milei entre a elite econômica argentina. Lógico. Você vai apoiar aqui? Você vai apoiar o Macri, que também não fez porcaria nenhuma, né? Aí o Milei ele propõe o fim das relações com a China, né? Também está sendo muito criticado por isso. Enfim. Tem algumas notícias aqui, mas o que eu achei mais... Empresariado argentino se joga nos braços do fascismo. Um milhão fascista, né? Tipo, faz o menor sentido isso, né? Só na cabeça desses idiotas esquerdistas aqui que o Milei enfim, que o Milei é um fascista, né? Não faz o menor sentido, né? Se você for ver os posicionamentos políticos do Milei, ele tem muita coisa que se encontra realmente com o Bolsonaro, né? A favor da liberdade de expressão, até mais do que o Bolsonaro, né? Ele é a favor de uma liberdade de expressão até irrestrita, né? Meio que parecendo com os Estados Unidos, né? Ele tem diversos outros posicionamentos também, por exemplo, a favor das armas, a favor, enfim, de redução do Estado, evidente, corte de impostos, né? Tudo isso aí é uma coisa similar, porém as coisas diferentes que ele tem com o Bolsonaro é que ele não é militarista, ele não fica abajulando militares, isso é sempre um grande defeito do Bolsonaro, né? Ficava bajulando lá os militares, né? Isso é um absurdo total, né? E aquilo, né? O Nando Moura, como sempre, vai criticar aí um candidato da direita e falar que o cara da direita e o cara da esquerda é tudo a mesma coisa. Porque o que o Nando Moura quer? Ele quer que o candidato dele, que ele julgue de direita de verdade, ganhe. Né? Ele quer que o cara de direita, que ele julga que é de direita de verdade, ganhe. Então, se esse cara não ganhar, os outros nenhum podem ganhar. Ele não está feliz com os outros, né? Ele quer um cara que seja americanista, que seja um cara que fala, não, que os Estados Unidos tem que bombardear a Síria, que os Estados Unidos tem que bombardear Iraque, que os Estados Unidos tem que bombardear todos os países lá que não são democracia, para promover a democracia, para promover a paz, né? Paz na guerra, né? Enfim, ele quer esse tipo de candidato, ele é neocon, não é conservador. O Nando Moura, além de ser um cara que só arruma treta aí com as pessoas na internet, ele é mentiroso, ele não sabe nem o que é conservadorismo. Duvido muito
que ele tenha lido os livros que ele tanto recomendou lá no passado, que hoje em dia nem recomenda mais, né? Porque faliu o negócio dele, né? Ele só conseguiu ganhar dinheiro aí com os idiotas que compraram mestres do capitalismo, né? Enquanto isso ele falava lá que o Daniel Fraga era o garçom de cabaré, e o garçom de cabaré deu a maior dica, a maior dica econômica da história: compre em Bitcoin. Quem escutou hoje em dia está milionário. Olha só que maravilha, né? Em vez do cara ficar comprando, se o cara comprasse Bitcoin naquela época com o dinheiro que muita gente comprou aí, o mestres do capitalismo, hoje em dia o cara que comprou lá atrás estaria milionário. Olha só que coisa, hein? Caramba! Enquanto isso tem gente pagando aí curso online, curso de youtuber, sendo que tem gente que dá curso aí na internet de graça, não cobra nada, e é uma indicação de investimento muito melhor do que esses caras aí que o Nando Moura trouxe, né? Os caras falam, o Nando Moura ainda falou mal do Bitcoin, até hoje o Bitcoin tá alto, né? Então ele tem um ódio também justamente em face a essas pessoas, né? Ele tem um ódio em relação aos Bitcoiners também, né? Porque ele pensa, porra, mas como é que eu não vi que o Bitcoin ia fazer tanto sucesso? Como é que eu não vi que o Bitcoin ia ser o futuro? Ele fica bravo. Ele quer ser sempre o primeiro. Ele quer ser sempre o primeiro. Falar, eu vou apoiar o Bolsonaro porque o Bolsonaro vai ganhar. Mas lá no fundo ele queria apoiar o Amoedo. Ele é mentiroso pra caramba. Ele apagou um monte de vídeos. Apagou um monte de vídeos. Até aquele vídeo lá da comemoração lá do Bolsonaro ele apagou. Por quê? Porque ele teve que se adaptar a um YouTube mais progressista, porque ele tem as suas conexões lá dentro. E hoje em dia ele ainda continua dizendo que ele é de direita, sendo que não, gente. O Nando Moura ele não é de direita. O MBL não é de direita. O MBL votou a favor da reforma tributária do Lula. Entendeu? Abram os seus olhos. Quem assiste ainda esse Nando Moura, o que você está fazendo se você se julga de direita? Se você não se julga de direita, beleza, assista, né? Agora, né, esse é só um dos motivos, né? Porque acho que o Nando Moura é horrível, né? Já chegou falando do Milei, se bobear, nem conhece quem é esse cara, nem sabe quem é esse cara. Ele nem falou o nome do cara, só chamou o cara de merda. Né, para depois dizer que não tô falando do Milei não tava falando do Milei não. Só para dizer isso depois, falar, não, você que entendeu isso, né? Puxa vida, né? Mas é isso aí, né? É o cara aí que certamente em 2022 votou no Lula, hoje em dia ele engana essa massa aí de gados que ele possui, né? Esses gados que ele manda atacar outros canais menores, né? E fazer guerra, né? Inclusive, ele faz esse tipo de coisa aí com os canais aí do TIF, né? Do Ignorante, né? Não sei se ainda tem mais canal no YouTube, né? Ele manda sua massa de manobra atacar essas pessoas, né? E depois fala que não fiz nada, né? Ele tem aparato também judiciário, aparato estatal ao seu favor, né? Ele é um cara que tem as suas conexões, né? Ele se curvou ao sistema, mas também ganhou bônus com isso, né? O sistema faz parte dele, né? Por isso que não tem nada de processo contra o Nando Moura vindo mais do PT, né? Só o Felipe Neto, mas enfim, os dois são a mesma coisa, né? O Felipe Neto e o Nando Moura é tudo a mesma coisa, né? Não fala, né? Qual a diferença? Qual a diferença do Felipe Neto e o Nando Moura? Nenhuma, né? Então é isso aí, um vídeo falando sobre essa polêmica aí agora do Nando Moura, né? Ele resolveu criticar aí o Javier Milei, né? Quem é o Nando Moura para falar do Javier Milei, né? Que vai ser o próximo presidente da Argentina, ele gostando ou não. Os esquerdistas, os isentões gostando ou não, o Javier Milei será o próximo presidente da Argentina e vai tacar a serra elétrica nos gastos estatais, vai detonar o Estado argentino, tem que botar o Estado argentino para baixo, de reduzir os impostos, sim. O Estado argentino é muito grande, e aí quem sabe a Argentina possa voltar a ser a Argentina rica que foi no passado, né? Porque é inacreditável, né? A Argentina já foi um país tão rico, o Brasil nunca foi um país rico, mas a Argentina já foi um país muito rico, e hoje em dia é um país mais pobre do que o Brasil, né? Pra vocês verem como o socialismo detonou a Argentina, né? Enfim, um abraço. Curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo e inscrevam-se no meu canal no Rumble. Um abraço.